Qual é a pior parte de você realmente conhecer as pessoas? Qual que é o pior de tudo quando você passa a saber realmente quem são as pessoas ou quem elas realmente não são? A pior parte é lidar com as nossas emoções. É isso mesmo. Lidar com as nossas emoções é a pior parte, porque mesmo que você saiba que as pessoas, a maioria delas não são benéficas, elas não estão com boas intenções, que elas fazem um teatro. Mesmo você sabendo disso, você ainda vai ter que lidar com elas. Ou seja, você ainda vai precisar, né? Ironicamente, você ainda vai precisar das pessoas. Melhor dizendo, você vai ter que se relacionar com as pessoas. Não tem como fugir, a não ser que você se isole. Mas mesmo que você se isole, uma hora ou outra com alguém, com um ou com o outro, você vai ter que se relacionar. Então a pior parte de você saber quem realmente as pessoas são, né? Que você, uma vez que você sabe quem elas são, que elas não são o que parecem, elas sempre vão estar, né? A grande maioria delas elas vão estar se chegando até você. Na maioria, as intenções não são boas. Né? Toda vez que elas se aproximam de você, as intenções delas não são boas. E eu já fiz de tudo, né? Já fiz, aliás, de tudo não, já fiz vários, já agi de várias formas com várias pessoas e eu venho testando. Elas agem com você de acordo com como você age com elas. Uma vez que você dá confiança para elas, você abre caminho, abre portas para elas se aproximarem e fazer a sua simulação, a sua manipulação e tentar, né, extrair alguma coisa de você. Então, depende muito do seu comportamento, da maneira como você se comporta, sua conduta, a maneira como você fala, como você age ou reage. O silêncio tem sido muito útil, mas mesmo assim a gente uma hora ou outra precisa estar falando. Mas de qualquer forma, é as emoções, é a pior parte. Se você não consegue lidar com suas emoções, se você carrega rancor, se você carrega ódio, mágoa, inveja, sentimentos negativos, é o pior sentimento para lidar com as pessoas, porque não tem como fugir. As pessoas são o que são. São manipuladoras, elas simulam, fingem, atuam, né? A grande maioria delas são assim, né? Elas, por mais que você não queira ter contato, né, que você não necessite, mas sempre tem alguém querendo ter contato com você, se relacionar com você e você tem que saber lidar com essa situação para não causar uma má impressão, para não a, arrumar conflito, porque isso é prejudicial para a gente. Porque, embora a maioria das pessoas se apresentem como pessoas boas, no fundo elas não são boas. Embora ela também não tenha consciência disso, elas, né, elas não têm consciência que elas são pessoas, né, elas fazem um papel, querem ser boas, mas não têm força para isso. Elas fazem uma máscara de bondade, mas não conseguem ser boas, de fato. É só mexer com o ego delas. E se você não tem a palavra certa, se você não tem a emoção certa para lidar com essas pessoas, você acaba se prejudicando, porque elas, na grande maioria das pessoas, não assumem nada. Além de não assumirem nada, além de não assumirem nada, elas fingem humildade, fingem bondade e na hora que realmente precisamos da bondade ou da humildade delas, cai por terra.
A verdade é essa, ela cai por terra. A humildade, a bondade, a qual é o tempo todo, né, é, é propagada, ela quando realmente é necessária, eles não dão conta de ser humildes ou boas, né? Elas não dão conta de ser humilde e boas, comportamento, sentimento, atitude a qual elas propagam o tempo inteiro, mas na hora que necessita mesmo, elas não dão conta de ser, né? Então elas atuam, elas manipulam, elas emulam ser boas, emulam ser pessoas humildes, emulam ser sinceras, emulam ser verdadeiras, emulam ser honestas, emulam ser equilibradas. Elas emulam a maior parte do comportamento delas, elas emulam. Portanto, você está lidando com uma coisa falsa, com uma pessoa falsa, um ser falso. E aí que a gente precisa estar emocionalmente bem, porque se você não está emocionalmente bem, você acaba entrando em conflitos e você se prejudica com isso, porque elas, embora elas emulam ser pessoas que perdoam, né, que tenham compaixão, mas elas não têm. Elas perderam o equilíbrio emocional. Para elas perder o equilíbrio emocional é 2 palitos e para te prejudicarem é 1 palito. Então a pior parte é essa. A pior parte é você lidar, saber lidar, ter controle emocional diante de situações que você enxerga a pessoa que ela é. Você está enxergando a pessoa como ela é. E diante disso, você precisa estar, às vezes, muitas não, né? Ou rindo ou de cara amarrada mesmo, né? Você tem que estar bem, né? Na verdade, não é nem cara amarrada ou rindo, mas estar bem diante da relação, diante das circunstâncias, estar bem emocionalmente para poder se safar, esquivar daquela situação a qual a pessoa está emulando, tentando às vezes te manipular, né? É claro que depois que você aprende a lidar bem com a emoção e você não tem mais necessidade de aprovação das pessoas, você não dá mais caminho, não abre mais portas, né? Não dá mais motivo para ela chegar a tentar te manipular ou, né, te enrolar. Elas já sentem a sua energia, então já é um fator o qual você já, né, expele pessoas. E poucas pessoas vão saber, né, é, quem, com quem estão lidando e vão topar esse comportamento novo seu. Pois a maioria vai se afastar, não vai ser adequado para ela. Então é isso. Melhor parte, aliás, a pior parte é essa. A pior parte é saber aprender a lidar com as emoções. Porque não tem como fugir. Por mais que você saiba quem realmente são as pessoas, e de fato as pessoas não são, a maioria delas não são o que parece, né? Elas emulam, elas fingem bondade, fingem honestidade, fingem sinceridade, fingem interesse, fingem empatia, né? Fingem simpatia. Aliás, a simpatia para elas é uma ferramenta que elas usam com perfeição, né? Elas conseguem ser bastante simpáticas na hora de manipular e usam até a empatia. Então elas têm essas ferramentas a qual elas usam para poder, né, enganar outras pessoas as quais elas estão interessadas em subtrair alguma coisa, uma atenção, sei lá o que.
Então é preciso trabalhar as emoções, eliminar o rancor, o ódio. Não é uma tarefa fácil, tá? Não é fácil a gente eliminar todos esses sentimentos negativos e principalmente quando você sabe com quem você está lidando, né? Você vê ali uma pessoa rindo para você, sendo aparentemente amiga, né? Ela emula muito bem a amigabilidade, ou seja, ela consegue fingir ser amiga, uma pessoa amiga, e você vê aquela pessoa simpática, amiga, e, e quando você tem consciência com quem você está lidando, você tem que estar emocionalmente bem e treinar bastante a assertividade, né, para não deixar que essas pessoas abusem, porque elas aproveitam muito das pessoas que são boas de fato, né? Pessoas que são realmente boas. Então é isso. Se foi útil para você, se fez sentido para você, um like aí. Valeu. Tchau.